dessa envergadura, promovendo, comprometendo, digo melhor, o presente e o futuro de crianças, levando crianças e adolescentes a uma iminente baixa na autoestima. Isso é muito sério, isso é muito grave. Eu vou acreditar que pelo princípio da inocência, né, não haja procedência nisso aí, porque é muito grave, é muito sério, é estarrecedor, Luciano Cleber e Elvin. Mas a matéria não deixa muita dúvida, viu, Nilton? O que, assim, eu acredito é que o prefeito não seja conivente com isso. Eu acredito... Não é possível que o prefeito Silvio Gomes seja conivente com isso, não é possível, nos custa crer nisso. E eu acho que ele também custa crer. Talvez por isso demore na resposta. Por isso seja mais fácil acreditar que seja um viés político, disse o secretário. O que o secretário disse que isso tem um viés político. Ora, se tem um viés político, nada melhor do que a luz do sol sobre o assunto. A transparência. Informe quantas crianças têm laudo. Qual é a quantidade de crianças que tem laudo? Porque eu soube de 2 escolas. O Jordão, este ano já, 45 crianças diagnosticadas com retardo mental. No Raul Monte, 34. E o que a gente sabe, ouvindo professores que não querem se expor, parece que há um medo assim, generalizado em Sobral. Quanto aos professores, até se entendem, né? Porque a perseguição realmente, seja de quem for, e o medo se impõe, a secretária ou a diretora se impõe. Mas elas revelam em off. Digo, olha, aqui no Raul Monte, pelo menos a metade, não tem problema nenhum. Pelo menos a metade não tem nenhum problema. Bom dia, Márcio Manuel dos Santos. A gente estava com um problema no Facebook, mas já se reorganizou, estamos nos reorganizando, né? E estou também no Assis Nascimento no Facebook. Assis Nascimento. Pois é. Então, mas Nilton, não cabe a prefeitura ficar silente. E assim, se fosse uma coisa que fosse só fake news, era fácil a prefeitura responder. Mas simplesmente ficar no discurso, não, isso é exploração política, isso é exploração jornalística. É papel da imprensa fazer isso. Até em defesa da sociedade. A imprensa, dizia Karl Marx, é o cão de guarda da sociedade. É para acossar mesmo o poder público, para ver o que é, se tem alguma coisa errada, se realmente Sobral tem todo esse mérito, aplausos. É bom que tenha. Agora, me custa acreditar também que Sobral, a despeito de todo o esforço que foi feito até agora, consiga esses resultados assim, e superando todo o resto do Brasil. Não é assim um preconceito contra nós mesmos, não. É porque a gente conhece a nossa própria realidade, a nossa quantidade de recursos, a nossa cultura. Muita gente... faço parte de uma loteria social. A escola, a cidade onde a minha escola, a minha cidade só tinha escola ruim. Mais cedo meu pai me colocou para fora. Mas a grande maioria de gente é assim, a escolaridade era ruim. Para trás, né? Digamos que agora a escola de Sobral esteja muito boa e que os filhos estejam numa escola maravilhosa. Mas os pais não tiveram. E ressaltando o que disse essa professora na crítica que ela faz da avaliação externa, há talentos e talentos. Nós somos variados nos talentos. Deus nos deu talentos diferenciados para a gente compor essa diversidade na humanidade. Então, há pessoas que têm capacidade gostam de matemática, se desenvolve mais rapidamente nessa área de matemática, outros de português, e outros não, vão por outras áreas. Tem os artistas. Tem tanta gente que brilha, que tem outro tipo de inteligência nas artes, por exemplo, e que não dominam perfeitamente o letramento ou a numeratização, são esses termos tecnicistas que estão dando, e vão ser colocadas de lado por causa de um sistema de avaliação cruel,
que os gestores se baseiam, que pegam um sistema de avaliação, em vez de pegar para aproveitar e melhorar as condições de aprendizado, aí é um ranqueamento, aí vai colocando, vai deixando de lado crianças que têm outro tipo, outro ritmo na apreensão da realidade. Não são menos inteligentes por causa disso. Einstein, uma das maiores inteligências do último século, era tido como um aluno com problema na escola. Era desacelerado. Imagina o IDEB do Einstein, como seria. Imagina o Einstein em Sobral. Receberia um atestado de retardo mental. Porque não acompanhava. Ele estava noutra esfera. Ele estava muito além. E os professores medíocres, como muitos são, outros abnegados, heróicos. Eu tive professores fantásticos aqui em Sobral. Padre Osvaldo, o maior e muito distante de todos os outros. Eles, grande mestre de muita gente aqui em Sobral. Sobral é celeiro de grandes mestres. Mas havia muita gente que nunca nem tinha ido para a escola e está colocando seu filho pela primeira vez. Não tem dentro de casa um ambiente favorável aos estudos. Às vezes, o ambiente é até hostil aos estudos. Então, e há outras que não. Então, essas crianças, quando colocadas dentro de uma sala de aula, e um dos objetivos da escolarização é também a socialização, a interação entre diferentes pessoas, entre diferentes talentos, em diferentes graus cognitivos. Esse é o princípio básico de uma escola. Mas esta escola de Sobral, se verdadeira a prática, porque a matéria, ela não é exaustiva, ela traz casos. Tem 2 casos de mães. A prefeitura poderia vir dizer que não são exceções. Mas, pelo que diz as mães, parece que não. São a regra. Quando a criança não atinge uma pontuação que mantenha a escola naquele nível esperado de IDEB, como diz a crítica lá, é a manutenção. E, assim, a meta é aumentar mais. É o regime empresarial. Nas empresas, no comércio, em qualquer empresa, é assim. Você tem meta e vai atingindo mais desafios e mais crescimento. E que é assim, a humanidade é assim. Na escola, é um pouco diferente. A escola é aprendizagem. Aqui no comércio é gente que já aprendeu. Aí eu contrato, eu faço seleção dos talentos que eu preciso naquela minha área comercial, empresarial. Na escola, não, é o contrário. A clientela é diferente. É o poder público que tem que dar. Aí sim, é bonito lá, nenhuma criança deixada para trás. Todas têm que estar na escola. E quando vai para a escola, tem que aprender. E quando aprende, não pode ser dessa forma que exclua. Hoje, quando se fala tanto em educação inclusiva, quer dizer, crianças que têm realmente transtornos, déficit de aprendizagem, DDH, DDA, sei lá, essas coisas todas, né, que são estudadas, cada vez mais se estuda para incluí-las, né? Inclusiva, escola inclusiva. Quando aqui se faz o contrário, crianças normais são colocadas para o outro lado, para uma outra sala. Aí. Então, prefeitura, venha, por gentileza, venha me dizer que está errado isso. Venha me comprovar, mas me comprove com números, com transparência. Quantos laudos? Quantos estudantes de Sobral? Laudos, ano a ano. Me informe aí. Vou pedir, com base na lei, de acesso à informação. Nos últimos 5 anos, eu gostaria de saber, até para fazer matéria, até para dizer, não, não é verdade. E eu queria comparar, de novo, a gente tem essa mania de comparar. Eu queria ver em outras cidades, outras redes de ensino, semelhantes, do mesmo porte,
da de Sobral, para ver a quantidade. Será que Sobral é recordista em número de alunos com retardo mental? É uma dúvida, é uma pauta. Não estou afirmando. Mas por esses indícios, eu gostaria de confrontar esses números. E que dificuldade a gente tem de confrontar esses números? Vamos ter que apelar para a justiça? Tem uma lei aí, Lei de Acesso à Informação, que nos concede, que nos dá essa prerrogativa para qualquer cidadão. Não é só para a imprensa. Prefeitura de Sobral, venha dizer, mães, Disquem 100, Disque 100, é o programa. Se por acaso você está envolvida nisso, se por acaso o seu filho foi envolvido nisso, nessa coisa que eu chamo de criminosa, se de fato aconteceu. Mas se a prefeitura se cala, a gente não vai se calar. Eu vou cobrar, pelo menos durante essa semana, eu vou cobrar da prefeitura. Prefeitura, uma resposta para nós. Para mim, não. Uma resposta para a sociedade cearense, sobralense. E eu cobro também da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Também se fechou em copas. Até agora não deu nenhuma resposta em relação a isso. O que faz crescer a suspeita. Já não suspeito disso. O que eu suspeito agora é por que o silêncio. É esperar que essa onda passe, que ninguém dê atenção. Vale dizer, não, isso aí é um jornalistazinho mequetrefe. Luciano Clever, pode colocar. Oswaldo Eustáquio, lá do Paraná. O Wellington Macedo. São pessoas que estão com uso político disso. Eu estou fazendo uso jornalístico. Porque eu vi o vídeo, só porque eu vi. E só porque eu ouvi o depoimento das mães, a dor daquela mãe. E a criança, está divulgado lá a criança. E a verdade que tem nas palavras daquela mãe. Não, o meu filho foi lá, já nem me lembro o nome do garoto, né? Foi lá. E assim, é uma cadeia de ilegalidades. O Brizola tinha a cadeia da legalidade, né? Essa é uma cadeia de ilegalidades. Corrompe aqui na escola, ao fraudar os números, e tenta fraudar a Previdência. Ganhar dinheiro de forma indevida. Aí, quando chega na Previdência, ainda enrola as mães, né? Talvez até para, olha, vamos deixar aqui o seu filho, vamos colocar como laudo. Já estou especulando, certo? Porque quando você não tem informação, aí graça à especulação, né? Aí campeia a especulação. Já estou no campo especulativo. Então, prefeitura, corra, me socorra. Não me deixe devagar pelos campos especulativos. O que é que eu especulo? Chega para a mãe, olha, vamos dar um laudo aqui para o seu filho, melhora aqui a nota da escola, todo mundo fica bem, e você ainda vai ganhar um dinheirinho. Sempre a história do dinheirinho. O problema é que aí a mãe leva, aí é constrangida, passa por constrangimento, como se estivesse mentindo para a Previdência, chega lá, e aí sim, nota-se que no laudo da escola, a mãe não estava presente, mas no laudo lá do INSS, na verificação, a mãe estava presente. A mãe disse, o médico mandou, acho que era Arthur, garoto, né? Mandou o Arthur levantar os braços, não sei o que mais lá, fez umas perguntas, outras perguntas, Arthur respondeu tudo. E eu, olha, o seu filho não tem nada demais. Isso uma das mães. A outra, a matéria mostra os dois laudos. Um laudo dizendo que a criança tem retardo mental e o outro laudo assinado por outro profissional de saúde dizendo que a criança é normal. Apenas tem um ritmo diferenciado de aprendizado. E que isso as escolas todas sabem, é um desafio para as escolas. Faz parte. Faz parte. Não há homogeneidade nos seres humanos. Uns são mais inteligentes que outros. Uns têm um tipo de inteligência que se sobressai e no outro se sobressai outro. Talentos diferenciados. Isso é que a escola tem que saber. E sobre isso tem que trabalhar. Não, porque o aluno não consegue uma nota, aí vai derrubar a minha média no IDEB, aí faz um negócio desse. Bom dia para o Auriclécio Macedo,
para o Soares, da Retífica, Madison Liares, o Arcanjo Cunha e o Jesus Alves. Osmar Mesquita, bom dia, meu primo. Pois é, Newton, vamos ver o que é além desse assunto. Eu me estendo sobre isso porque, primeiro, estamos em Sobral, a denúncia é sobre Sobral, mas como eu li, lá em Goiás, e a moça falando sobre o Brasil. Ela estuda Goiás e colocou no estudo dela um outro estudo específico sobre Sobral. Crianças da margem. Prefeitura de Sobral, o que me explica o que é isso daí? Crianças. Por que essa professora diz que existe aqui em Sobral essas crianças da margem? E ela explicou o que era crianças da margem. Muito bem. O que se fala agora, Nilton, a guerra é Bolsonaro-Macron. É a França contra o Brasil, né? Ô, Nilton, você me ouve, não? Exatamente, a França contra o Brasil. Bem que poderia ser dentro de campo, né, Luciano? A França já tentou invadir o Brasil 2 vezes, pelo menos, né? No Rio de Janeiro e no Maranhão. Nas 2 vezes foi escorraçada por nós, brasileiros, junto com portugueses e os indígenas. Mais uma vez, nós estamos precisando expulsar esse vagabundo que é o Macron. E, lamentavelmente, muitos brasileiros são chamados quinta colunas, né? Expressão antiga da guerra. Os caras que trabalhavam contra, que não são patriotas. A questão aqui não é Macron-Bolsonaro. É Brasil-França. O que esse vagabundo está fazendo é um oportunista. Aqui o Bolsonaro, e são dois presidentes, cada um no seu país, com pouca popularidade. Ele menos que Bolsonaro. Bolsonaro tem mais ainda do que ele. Mas ele também está em baixa na França e está querendo se reerguer. Com o Bolsonaro, enfim, depois de 20 anos de negociação, foi afirmado o acordo do Mercosul com a União Europeia. Sabe quem não gosta muito desse acordo? Os produtores franceses, os ruralistas franceses. Mas os principais são esses. A grande, né? Não tem a força na Irlanda quanto tem na França. Então, olha um cafezinho chegando aqui, Ricardo Gomes, o carinho do café. Obrigado, amigo. Então, aqui os brasileiros, os esquerdinhos, eu não gosto, aqui é o DR, aqui é ruralista, é coisa da direita. Pois são os ruralistas, lá da França, que não querem esse acordo. Não querem que o Brasil tenha mais empregos. Esse acordo não é bom para esses ruralistas, porque pode chegar na Europa produtos brasileiros. Então, encontrou aqui um ambiente propício para a sua vagabundagem. Aproveitou as falas ruins de Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Aproveitou para se vingar, porque o Bolsonaro desdenhou de um chanceler francês, quando esteve aqui, não o recebeu. Porque Macron já tinha dado as suas pernadas, né, em cima do Bolsonaro, lá no G20. E agora ele está tentando se aproveitar e vem com essa história de internacionalização da Amazônia. Vá, porcaria. Que história é essa? A Amazônia é nossa. O Brasil é nosso. Aí fica com fake news. Aí sim, fake news. E não é só a informação com as fotos erradas, não. Essa história de pulmão, que a Amazônia é pulmão do mundo, tem 2 impropriedades. O que é mesmo um pulmão? O seu pulmão não fabrica oxigênio, não produz oxigênio. Senão a gente nem precisava respirar, né? Ao contrário, o pulmão, ele consome oxigênio. Exatamente. E devolve gás carbônico. Necessita de oxigênio. É isso que e na floresta, o oxigênio que é produzido na floresta é também consumido. É o fotossíntese, né? O que faz de noite desfaz de dia, o que faz de dia desfaz de noite. É o fenômeno da fotossíntese. Então, se há realmente um gerador de oxigênio para o mundo, os oceanos, as algas.
Aí sim. São duas impropriedades. Primeiro, que pulmão não gera, produz oxigênio, consome. O que faz é consumir. E a outra coisa é que não é exatamente nós que geramos isso tudo. O que acontece é que quando há queimadas, aí nós temos mais gás carbônico na atmosfera e atinge tudo, mas atinge como também atinge as queimadas em outras partes do mundo que são maiores do que as nossas. Então, essa preocupação oportunística com o Brasil tem nada a ver com o meio ambiente. Tem nada a ver com essa preocupação com a nossa casa estar ardendo. O que está ardendo, os jornalistas pegando no pé do Macron, que não aceita esse acordo. Um acordo que pode ser muito bom para o Brasil. Isso sim, que está por trás é uma guerra comercial. Uma guerra comercial pesada, porque a França tem influência no G7, tem influência no bloco do mercado comum europeu, e joga com o discurso da discriminação e quer exatamente desqualificar a importância do Brasil, já que não tem argumentos suficientes, quer prevalecer da mentira, desvirtuando os fatos, e esse Emmanuel Macron está com um índice de popularidade na França baixíssimo, quer dar uma satisfação aos produtores franceses, porque a agricultura na França é altamente subsidiada, eles não têm o nível de eficiência de know-how que tem a atividade agroindustrial no Brasil. O Brasil, eu escutava ontem o governador do Mato Grosso, a expectativa da produção de grãos para este ano é da ordem de 65 milhões de toneladas. Não é pouca coisa não, Luciano Cléber. A expectativa de chegar a 100 milhões daqui a 3 anos. Então isso incomoda o mundo, porque cada vez mais o Brasil está se afirmando como um grande celeiro de produtos agrícolas para o mundo todo. Commodities do mais alto nível de excelência. Então isso incomoda essa degrada. E esse país-tinga desse Emmanuel Macron, ele quer se impor perante o cenário internacional com mentiras, ludibriando. Eu só não chamaria de baitinga. O Ricardo está se abrindo aqui. Tu foi frescar, cara, né? Tá na frente. Bom, outro ponto. Querendo desmoralizar o Brasil, vai catar coquinho. É verdade. E assim, e fica se aproveitando, né? O Bolsonaro também, porque fizeram os memes, aí bota a mulher do Bolsonaro e bota a mulher do Macron, realmente, né? E assim, o que ficam dizendo? Bolsonaro é sexista. É mais um viés colonialista, né? É sexista. É o brasileiro. Não, na campanha do Macron, a campanha toda foi em cima disso. Foi em cima disso, dizendo em relação da mulher. Tem um ouvinte aqui na linha ligando, vamos ouvir. Pois não, Davi, bom dia. Bom dia, seus ouvintes. Nilton, é o seguinte, o que está acontecendo com o Brasil é o seguinte, é porque o problema é não se quer deixar o Bolsonaro ganhar, governar. E de outra, eles não estão interessados na floresta verde da Amazônia, não. Eles estão interessados porque é no nióbio, nos minérios, sei lá, no petróleo, sei lá, nas riquezas minerais, riquezas de terra, agricultura e tudo. E na Amazônia tudo tem, até tudo tem. Bom, eles estão interessados na nossa água da Amazônia, quer dizer, 7% de toda a água do planeta, que no futuro nós vamos ter guerra por causa de água. Eles estão interessados nisso aí. Nós somos riquíssimos, país riquíssimos. Outra coisa, eles falam que o Brasil é o país do futuro, tá entendendo? De país que o Brasil é o país do futuro. Eles estão de olho já agora, estão de olho no país. Tá entendendo? Além de muitos que já mataram a Amazônia para construir mansões lá, que moram alemães, moram japoneses, moram gringos de toda a parte do mundo lá, que os meses anteriores venderam a parte da Amazônia para eles. Então,
Quer dizer, a Amazônia hoje é uma diversidade, eles falam que é o pulmão do mundo, está entendendo? Eles estão interessados só nisso, eles estão interessados em proteger a Amazônia, não. Senhor Davi, você fala de onde? Interessados nas nossas riquezas minerais. E nessa semana, eles estão incluindo esse Macron, ele falou até da mulher do Bolsonaro, até a mulher do Bolsonaro está ficando no meio. O que é que ela tem a ver com a Amazônia? Quer dizer, ele é um governo esquerdista, esquerdopata ainda mais, esse Macron, tá entendendo? Quer dizer, e a popularidade dele é baixíssima. Senhor Davi, Oi, o senhor fala de onde? eu falo de Sobral. Sobral, né? Muito obrigado, as suas palavras foram Meu bastante... amigo, eu estou inteirado nas redes sociais, eu estou inteirado na imprensa, falando de crise, tá entendendo? O que está acontecendo no Brasil hoje é porque eles não querem ver o Brasil uma potência. Muito obrigado. É o seguinte, ó, se eles não tivessem passado a mão no Brasil, o Brasil hoje estava no G7. O Brasil há muito tempo era para estar no G7. Tem um dos países mais riquíssimos do mundo. Muito obrigado. Quer dizer, eles fizeram tudo, eles fizeram essa parte com o dinheiro público do Brasil, e eles querem cada vez mais ver o Brasil afundar. Muito obrigado. No nosso tempo, interesses. suas palavras foram esclarecedoras, e pelas palavras do senhor Davi, ele está dizendo aí, o negócio da água também, realmente, há uma previsão de que a última guerra, né, a última guerra mundial vai ser pela água, né? E pelas palavras dele, e o Macron está querendo a internacionalização da Amazônia, na verdade já está sendo internacionalizado. Está cheio de ONGs internacionais, né? Como ele falou, tem japonês, tem alemão, tem americano, tem francês, tem de tudo na Amazônia. E, assim, por que está cheio de ONG na Amazônia e tão poucas ONGs no Nordeste, onde também tem um problema grave ambiental, né? Real, né, Luciano? A desertificação, né? Bom, deixa eu dar um bom dia, nosso tempo aqui para o nosso Facebook está instável, né? Edelberto Gugel, mandando bom dia para todos nós. O Juveraldo perguntando, cadê o Café com Clever? Nós estávamos numa casa do Café com Clever, essa casa fechou, que era o Café Patriota, e estamos buscando melhores condições de patrocínio. E onde será o local, viu, Juveraldo? Em breve, se Deus quiser, estaremos de volta com o Café com Clever. Se não der certo aparecer em nenhum canto nenhum, eu vou fazer da própria minha casa. Se não tiver patrocínio, se não tiver uma casa, o Café, eu te garanto, não vai morrer. Bom dia para o Arcanjo Cunha, um grande abraço, amigo, né? E ainda refletindo sobre as palavras do seu Davi, né? É que realmente há uma cobiça sobre a Amazônia e não é de agora. Só que alguns países são mais, por exemplo, queriam-se... Cléser Salles, bom dia, meu querido. Falávamos aqui do Café com Clever, aí aparece o Cléser, né? Que a gente até chegou a conversar com ele para produzir o café. Mas estamos aí, o café está no fogo, né? Uma hora vai sair, e vai sair mais quente e mais forte do que a gente estava acostumado. Então, o Macron quis fazer o seu showzinho no G7, mas a própria Merkel, né, disse, olha, o Bolsonaro está tomando medidas significativas, e está assim, nesse momento, a Amazônia está sob a proteção do Exército Brasileiro, foi assinado o decreto de GLO, ações especiais, né, depende do governo do Estado solicitar. Hoje tem uma matéria do Estadão, não sei bem, do governador do Mato Grosso, que é também Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, é na Folha de São Paulo. Ele diz, líder francês tenta criar clima ruim para o Brasil e defender seus produtores. É isso mesmo. O governador de Mato Grosso, estado recordista em número de focos de incêndio no ano, diz que teme retorno de embargos internacionais e promete zerar desmate ilegal. É isso, é um oportunismo, eles tentam se aproveitar disso daí para ver se pune o Brasil. Na verdade, o que eles querem é proteger o comércio deles. É um viés protecionista no mercado, e isso não deve acontecer. E nós, brasileiros, não é que ficar do lado de Bolsonaro, é ficar do lado do Brasil, contra esse vagabundo que o Nilton chama de Baitinga, chamado Macron. Amigos, são 6 horas e 55 minutos. É hora da gente desfazer a nossa prazerosa comunicação, conexão entre Paraíso FM de Sobral com Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. Aí com o meu querido Nilton Mourão, que no primeiro tempo teve a companhia também do Vicente Alencar, nosso querido Vicente Alencar. O Adson Saldanha já deve estar aí na mesa, né? E aqui retorna o comando, né?
retorna ao comando o nosso querido Assis Nascimento, com seu De Olho na Cidade, campeão de audiência, e o Ricardo Gomes. Amigos, a todos vocês, um grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Se Deus quiser, meu amigo Luciano Kleber, abraço a você, abraço ao Nilton Moreira.